Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Aprender sobre povos antigos na história é muito fascinante para muitas pessoas. Nos últimos 100 anos, houve incríveis descobertas arqueológicas para as quais às vezes não temos respostas. Por meio dessas descobertas, aprendemos cada vez mais sobre como as pessoas viviam. De uma descoberta notável em uma árvore oca e as estátuas misteriosas que lembram alienígenas, e até mesmo uma cidade subterrânea descoberta por acidente. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo. Número 10. O Palácio do Penhasco é a maior casa de penhasco da América do Norte e acredita-se que tenha sido construída pelos povos Pueblo. Este foi um grupo indígena pré-histórico que criou esta estrutura extraordinária em 1200 a.C. Ele está localizado no sul do Colorado, nos Estados Unidos, e está no Parque Nacional Mesa Verde. A estrutura é construída principalmente em arenito, argamassa e vigas de madeira, e contém 150 quartos, com 23 espaços circulares recuados que teriam sido para rituais e cerimônias. Dizem que levou cerca de 20 anos para ser concluído. Estima-se que vivesse ali uma população de cerca de 100 pessoas, mas o estranho é que as portas são relativamente pequenas. Isso poderia explicar por que as pessoas eram menores do que são hoje. Alguns arqueólogos pensam que Cliff Palace pode ter sido o centro de um grande município, com pequenas comunidades circundantes. Número 9. Em 1999, um homem de 20 anos foi encontrado na cidade do México nas ruínas de um templo de 650 anos. O homem era descendente do povo azteca. Este grupo de pessoas viveu no México Central no ano de 1300 a 1521. De acordo com os cientistas, este homem foi sacrificado. Esta foi uma cerimônia religiosa para os aztecas que eles acreditavam tranquilizar seus deuses e poupá-los do sofrimento. No entanto, este homem estava segurando algo em suas mãos. Depois de anos de pesquisa, descobriu-se que era um apito de morte. O som que vem deste apito é das coisas mais terríveis que já ouvi. Apenas ouça. Os cientistas especulam que esse apito foi usado durante sacrifícios humanos aos deuses, ou para assustar seus inimigos. Imagine, como inimigo ouvindo centenas de apitos da morte diferentes ao mesmo tempo, você provavelmente vai recuar. Número 8. A planície de Jarras é uma paisagem arqueológica no Laos, um país da Ásia. Consiste em milhares de recipientes ou potes de pedra espalhados pelo planalto de Cheng Quang. Os arqueólogos datam os jarros da Idade do Ferro e é um dos sítios pré-históricos mais importantes do Sudeste Asiático. Mais de 90 locais teriam sido identificados. Cada local tem de 1 a 400 potes de pedra, variando entre 1 e 3 metros. Até o momento, a origem dos potes é desconhecida, embora os arqueólogos acreditem que eles fizeram parte de algum tipo de ritual de enterro. Estima-se que os potes foram usados há cerca de 1500 a 2000 anos. Em maio de 2019, mais 137 potes foram encontrados em uma remota floresta montanhosa, espalhados por 15 locais. A maioria deles é feita de arenito, mas alguns são de granito e calcário. Segundo os pesquisadores, os potes parecem ter sido criados com algum conhecimento. Infelizmente, muito pouco ainda se sabe por quem os potes foram feitos ou para que serviam. Número 7. Em março de 2017, arqueólogos encontraram uma mulher celta de cerca de 40 anos enterrada em um caixão de tronco de árvore, decorado com roupas finas e joias preciosas. A mulher foi encontrada durante um projeto de construção perto de um complexo escolar em uma espécie de árvore escavada em Zurique, uma cidade na Suíça. Estima-se que ela foi colocada lá há cerca de 2.200 anos. No entanto, está tão bem preservada que os arqueólogos foram capazes de descobrir uma grande quantidade de informações da Barra do Tesouro. Uma análise de seus dentes concluiu que ela gostava de comer alimentos ricos em amido e adoçados. Além disso, muito pouco trabalho físico teria sido realizado durante sua vida, e ela usava um vestido de lã fina com lenço e casaco feito de pele de carneiro. Os arqueólogos ficaram especialmente intrigados com o colar dela, preso entre 2 broches, o que lhe permitiu usar o cordão de vidro precioso e contas de âmbar amarelas, o que era único para a época. Número 6. O artefato Koso é um objeto do qual uma vela de ignição foi encontrada envolta em um pedaço de argila dura ou pedra de 500 mil anos por 2 garimpeiros de ouro na Califórnia em 13 de fevereiro de 1961.
Uma vela de ignição é uma parte do sistema de ignição de um motor de mistura para fornecer uma faísca elétrica. Dizem que foi inventada em 1860 pelo belga Etienne Lenoir. Então, como é que essa coisa está presa em algo muito mais antigo? Existem várias teorias sobre a origem do artefato, incluindo uma civilização antiga e avançada como Atlântida, alienígenas pré-históricos que visitaram a Terra ou viajantes do tempo que perderam o objeto ao visitar o passado. Em abril de 2018, foi confirmado que o artefato era uma vela Champion do ano de 1920. Ainda assim, permanece um mistério como esse objeto ficou preso em um pedaço de barro ou pedra de 500 mil anos. Número 5. Pumapunku faz parte de um grande complexo de templos que faz parte de um sítio de Tiwanaku, na Bolívia atual, a cerca de 10 km do lago Titicaca, nos Andes. A cidade de Tiwanaku, assim como o lago, está localizada a uma altitude de cerca de 4.000 metros. Acredita-se que a data seja de 500 e 600 d.C., enquanto os primeiros exploradores Arthur Poznański dataram o local em cerca de 13.000 a.C. Este local é um dos locais antigos mais misteriosos do mundo, e o mistério reside principalmente na precisão e complexidade das estruturas, como as pedras finamente esculpidas das portas e os blocos de pedra que foram montados com precisão sem marcas de cinzel. Outras características incluem os orifícios e o canal suavemente perfurados em certos blocos de pedra. De acordo com os pedreiros modernos, mesmo com a tecnologia avançada de hoje, seria extremamente difícil replicar a precisão observada. Daí as teorias que tiveram ajuda externa ou tecnologia avançada que mais tarde foi perdida. Estima-se que este local e a área circundante abrigassem cerca de 400.000 pessoas. Segundo os cientistas, Pumapunku não foi concluído e já estava abandonado quando os Incas conquistaram a área em 1470. Portanto, também é um mistério o que aconteceu com essas pessoas. De acordo com os Incas, as figuras de pedra podem ter sido os ex-governantes da cidade. Número 4. Nuku-Hiva é a maior ilha do grupo das Ilhas Marquesas no Oceano Pacífico, que faz parte da Polinésia Francesa. A última contagem da população em 2007 mostra que tem uma população de 2.660. A dieta principal aqui é principalmente pão, frutas, taro, mandioca, coco e muitas frutas que crescem em abundância aqui. Além disso, comem cabras, peixes e ocasionalmente porcos que vagam livremente pela ilha. Esta ilha é conhecida por suas estátuas estranhas que podem ser comparadas a alienígenas. As ilhas supostamente foram habitadas em 340 a.C. e foram observadas novamente por exploradores espanhóis em 1595. Quando eles chegaram à ilha, ficaram pasmos com as estátuas estranhas. Na verdade, isso sugere que esses tipos de seres podem ter vivido ou visitado a ilha no passado. As estátuas variam em tamanho. Por exemplo, essa estátua é grande e parece estar segurando algo, enquanto essas estátuas mostram várias pequenas criaturas com cabeças alongadas e olhos grandes. Então você começa a se perguntar se esses tipos de criaturas realmente existiram ou se eram apenas obras de arte. Mas de quem ou do que, isso permanece um mistério até hoje. Número 3. O Sky Disc of Nebra é um disco de bronze relativamente pequeno com cerca de 31 centímetros de diâmetro e pesa 2 kg. Este disco data de 1600 a.C. e é uma das descobertas arqueológicas mais fascinantes dos últimos anos. O disco mostra meia-lua ou lua cheia com o sol, estrelas e uma faixa dourada na borda. Ele foi encontrado por caçadores de tesouros ilegais com a ajuda de detectores de metal perto da cidade de Nebra, a sudoeste de Berlim, na Alemanha. Eles encontraram o disco junto com 2 espadas, machados, um cinzel e fragmentos de pulseiras. Os pesquisadores acreditam que é a representação realista mais antiga do cosmos, usada como relógio astronômico avançado. Ele dá uma representação de como as pessoas da época observavam o céu e tinham alguma compreensão dos movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Número 2. O Homem de Graubal é um corpo humano pré-histórico da Idade do Ferro, encontrado em 1952 na Jutlândia, uma península na Dinamarca. O sítio do Homem de Graubal é perto de onde o Homem de Tollund foi encontrado 2 anos antes. O Homem de Tollund também está no livro dos recordes mundiais do Guinness como o mais bem preservado. O Homem de Graubal também está muito bem conservado. O homem de aproximadamente 35 anos foi provavelmente colocado no pântano como oferenda, o que era comum na época, onde seu corpo era preservado naturalmente.
Dizem que tem cerca de 2.200 anos e é uma das descobertas mais espetaculares da pré-história da Dinamarca. Hoje o Homem de Graubalho pode ser visto no Museu Mosgard, perto da cidade de Aarhus. Número 1. Os arqueólogos descobriram cerca de 36 cidades subterrâneas na Turquia, a maior das quais é Kaymakli e Derinkuyu. Derinkuyu, de acordo com arqueólogos, tem 3.500 anos e era o lar de cerca de 35.000 a 50.000 pessoas. A cidade foi redescoberta por acaso em 1963, quando o homem estava reformando sua casa e demoliu um muro. No processo, foi exposto um túnel que conduzia à cidade subterrânea. Localizado no distrito de Nevşehir, na Turquia, possui 11 níveis que se estendem a uma profundidade de 60 metros. De acordo com o National Geographic, a cidade subterrânea tinha instalações como cavernas, depósitos, estábulos para animais, poços, refeitórios, capelas e possivelmente escolas. Sugere-se que o povo frígio construiu a cidade subterrânea entre 780 e 1180 a.C. como proteção contra os árabes islâmicos. A cidade estava conectada a outras cidades subterrâneas por meio de muitos quilômetros de túneis. Posteriormente, também foram usados por outros povos como refúgios e foi finalmente abandonado em 1923 até ser redescoberto 40 anos depois. Qual você acha que foi a descoberta mais incrível desta lista? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.